Por que que Deus criou a morte e depois teve que enviar o seu Filho Jesus para vencer a morte? Qual o sentido disso? Por que que Deus criaria um problema e depois teria que fazer um sacrifício para resolver aquele problema? Hoje o assunto é a morte. Vamos compreender. Quando Deus fez o homem e a mulher na sua imagem e semelhança, diz a palavra de Deus que ele os colocou num jardim. Naquele jardim tinha todos os frutos, todas as frutas que nós conhecemos hoje. E Deus também deu uma ordem para eles. Falou, olha, de todos os frutos da árvore você pode comer, mas da árvore que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal, essa você não deve tocar, porque no dia em que comer desse fruto, certamente você morrerá. Então foi aí que começou o problema. Certamente você morrerá. Então eles tinham várias opções de comer, vários frutos, apenas uma árvore que Deus proibiu. E por que que Deus fez isso? Por que que Deus criou esse jardim maravilhoso, cheio de frutos, sabe? De todas as frutas que nós conhecemos, eu particularmente gosto muito de jabuticaba, que para mim, quando eu como todo ano, me parece um bombom. Você pega a jabuticaba do pé e você come, parece que é um bombom. Mas isso não vem ao caso. O fato é o seguinte, eles estavam nesse jardim maravilhoso e apenas havia uma árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus havia dado uma ordem. Não coma, porque se você comer, você vai morrer. Então, na verdade, não foi Deus que criou a morte. Quem criou a morte foi a desobediência do homem. Havia uma opção, havia uma escolha. O homem optou, o homem escolheu pela morte. Nós sabemos que o diabo tentou o homem. Você sabia que também diz a Bíblia que existia uma árvore naquele jardim chamado a árvore da vida, que era a vida eterna. E o homem nunca comeu daquele fruto. Ele escolheu a morte. Mas a pergunta fica, por que que Deus fez isso? Por que que Deus deu essa opção? Preste atenção, se você tiver um filho, uma filha, se você decidir ter filhos, o mínimo que você exige do seu filho é respeito, é consideração, não é verdade? Deus disse na sua palavra, se eu sou o seu pai, cadê o meu respeito? Se eu sou o seu pai, cadê a minha honra? Então, eu particularmente creio que aquela árvore estava lá para que o homem, para que nós, seres humanos, considerássemos Deus. Nós podíamos comer de tudo, mas dessa daqui não, dessa eu não vou comer. Por quê? Porque Deus falou para eu não comer. Deus falou que se eu comer, eu vou morrer, e eu não quero morrer. Então eu vou obedecer a Deus, eu vou respeitar a Deus, eu vou considerar a Deus. Então aquela árvore simbolizava a minha devoção, a minha obediência, o meu respeito, a minha consideração. Então quando o homem, tentado pelo diabo, deu ouvido ao diabo mais do que a Deus, quer dizer, o diabo veio e tentou, falou, e o homem teve que escolher. Ou eu ouço Deus que me fez e me deu tudo isso que é bom, ou eu dou ouvido a essa serpente. Bom, você conhece a história. Então, a partir dali, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal e se tornaram mortais. Então, eventualmente, eles morreram. Passou-se, diz a Bíblia, mais de 1000 anos
Quer dizer, eles se tornaram mortais, eram para eles serem eternos, vida eterna. Adão e Eva estariam vivos até hoje, mas eles se tornaram mortais porque eles não consideraram a Deus, não obedeceram a Deus. Entendemos? Muito bem. Então a morte passou a existir. Todos nós, seres humanos, nos tornamos mortais. Como é que Deus ia resolver agora este problema da morte? Porque Deus não tem prazer na morte. Você sabe que o versículo mais curto da Bíblia, qual é o versículo mais curto da Bíblia? É o versículo que diz que Jesus chorou. O versículo mais curto de toda a Bíblia diz: Jesus chorou. Quando foi isso? Foi na morte de Lázaro. Quando Lázaro estava enterrado, morto, né? E eles o levaram lá e aquela pedra, diz a Bíblia que Jesus chorou. Deus não tem prazer na morte. Deus nunca quis que nós nos tornássemos seres mortais. Então, como que Deus foi resolver esse problema da morte, que foi gerado por uma desobediência do homem? Deus falou para o seu Filho, que é uma parte de si. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Os três são um. Assim como a água, ela pode ser líquida, ela pode ser gasosa, ela pode ser sólida, assim também Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo são um. Ele pegou uma parte de si, que nós chamamos o Senhor Jesus, se humilhou e se fez como nós, seres mortais, seres humanos, nasceu nessa terra, você conhece, você deve conhecer. Então ele se humilhou, ele saiu de lá e veio para cá, nasceu de uma mulher e, estando nas mesmas condições que você e eu estamos agora, e ele venceu a morte. Como que ele venceu a morte? Muitas pessoas pensam que Jesus venceu a morte porque ele era filho de Deus. Mas isso não é verdade. A verdade é que Jesus venceu a morte porque ele nunca pecou. Desde o dia em que Jesus saiu do ventre de Maria e viveu 33 anos nessa terra, ele nunca cometeu nenhum pecado. Então, quando eles pegaram Jesus naquela sexta-feira e o crucificaram na cruz e fisicamente o mataram, pegaram a lança e espetaram o seu coração e saiu água e sangue e ele faleceu fisicamente. O que aconteceu com o seu espírito, com a sua alma? Fisicamente o corpo de Jesus ali acabou, morreu. Mas o seu espírito, a sua alma, quando ele morreu, e quando ele foi encontrar com a morte levou um susto. A morte levou aquele susto, falou: e agora? Porque esse daí não tem dívida. Esse daí não quebrou as regras. Este daí obedeceu em tudo. Então Jesus é mais forte do que a morte. Jesus, naquela sexta-feira à noite, no sábado e domingo pela manhã ele ressuscitou. Ele estava pregando para a morte e falou: agora, todos aqueles que crerem em mim e nos meus ensinamentos que eu fiz lá na terra, todos os que se submeterem aos meus ensinamentos, eles não vão mais morrer. Eles vão ter vida eterna. Então, o que Adão perdeu, Jesus resgatou para nós. A Bíblia diz, em João, capítulo 1, diz assim, ó, no primeiro capítulo de João diz assim: todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos os que recebem Jesus vencem a morte. Entende? Eu vou morrer fisicamente. Um dia o meu corpo vai voltar ao pó, porque do pó foi formado. Então eu volto, essa minha aparência, o meu corpo, os meus ossos.
mas a minha consciência, esse que vos fala, você está olhando para mim, você está vendo o meu corpo, mas quem está falando com você é a minha consciência, o meu intelecto, o meu espírito, a minha alma, que está dentro desse corpo. Este vai ser separado do pó e vai em encontro a Deus. Graças a quem? Ao Senhor Jesus, que venceu a morte porque nunca pecou. Então diz a Bíblia que o amor de Cristo nos constrange. O que ele fez por nós nos deixa constrangido, porque ele nos resgatou, ele nos comprou, ele nos livrou. Agora, minha obrigação, enquanto eu estiver vivo nessa terra, é obedecer os seus ensinamentos. É ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e me esforçar para cumprir o que ele ensinou. E eu fazendo isso, vivendo uma vida íntegra, me esforçando para agradar a Deus, então eu vou conseguir entrar no reino de Deus, não porque eu mereço, porque a minha natureza é pecaminosa, mas porque o Senhor Jesus veio há 2000 anos atrás, morreu sem pecar, venceu a morte e pregou para a morte, dizendo para ela: agora, todos os que creem em mim, você não vai poder segurar, você não vai poder prender, você não vai poder mais prender eles aqui no inferno. Todos os que crerem em mim entrarão no reino do meu Pai. Então foi assim. Então, finalizando o vídeo, que interessante. Deus criou uma regra no começo, em Gênesis, dando de tudo para o homem. Tudo, tudo. Deus supriu, Deus fez toda uma infraestrutura, um jardim. Deus criou a mulher, Deus criou a condição do homem se multiplicar. Tudo isso. E Deus falou: me respeita. Quando você não tocar nessa árvore, você está me considerando. O homem não foi capaz, por opção, não é que ele não foi capaz, ele optou errar. Jesus veio e consertou esse erro. Agora, tudo que você e eu temos que fazer é aceitar Jesus como seu único, eu disse único Senhor, só Ele, e ser fiel com Ele. E pronto, eu não temo a morte. Eu sei que no momento em que eu morrer, poucos segundos depois que esse corpo falecer, eu vou me encontrar com Deus. Por quê? Porque eu creio na sua palavra. Porque eu creio nas suas promessas. Tem uma história que diz que, vou ser breve, esse rapaz cristão estava prestes a ser morto. Alguém ia matar ele, estava com um revólver e ele começou a rir. E ninguém entendia, porque você está prestes a morrer, você vai morrer. E a resposta dele foi a seguinte: daqui a pouquinho eu vou estar com Jesus. Tamanha fé dele. Então, pense nisso. A morte, ela existe, ela é real. Para muitos ela é um choque, porque muitos não pensam nela, só pensam quando acontece, no velório, no funeral. Mas nós que temos Cristo, a morte é uma promoção. É uma promoção. Estarei com Cristo daqui a pouco. Então pense nisso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer, para sacrificar para aqueles que crerem nele. Tá bom? Eu espero que de alguma maneira esse vídeo esclareceu para você. As pessoas não seguem mais Jesus, as pessoas não entendem mais Deus, porque elas não compreendem o que Deus fez por elas. Elas pensam: mas por que Deus criou então a morte? Não, eu já expliquei, Deus não criou a morte. Deus criou uma condição e o homem errou. E Deus consertou esse erro sacrificando, porque só através do sacrifício de sangue de Jesus que pôde consertar esse erro. E ele fez isso. A palavra de Deus é tão fiel que quando ele proferiu aquela sentença: não toque nessa árvore que você vai morrer, ele não poderia revogar a sua palavra. Ele não poderia voltar atrás e falar: não, vamos deixar isso para lá. Não. Na hora ele fez um sacrifício de animais, que existe no Velho Testamento, mas aquilo foi
como é que se fala? Transitório. Aquilo foi temporário. O sacrifício de animais era um transitório, era temporário. Não era suficiente. O sacrifício perfeito foi o do Senhor Jesus que nos livrou. Tá bom? Meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.